Bom, boa tarde, pessoal. Eh, Meu nome é Leonardo, então eu ingressei no curso em 2019 e faço parte do PET desde o final do ano passado. Escolhi esse tema de mudanças climáticas devido aos acontecimentos que nós estamos observando, a importância e a urgência desse tema, né? E também para um aquecimento para a nossa próxima, a 7ª jornada de gestão e análise ambiental do curso, prevista para acontecer no final do ano, com a temática emergência climática, o futuro é agora. Então, vou falar um pouquinho sobre as definições, as principais causas e consequências, algumas notícias recentes do exterior e no Brasil, alguns outros efeitos, sobre a Conferência das Partes, né, conhecida como a COP, algumas organizações que trabalham com o tema, pesquisadores, algumas medidas de adaptação e falar um pouquinho sobre a política nacional sobre a mudança do clima e Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. E para finalizar, algumas indicações de leitura e as referências bibliográficas. Então, para iniciar, falar um pouquinho sobre o que são essas mudanças climáticas. Então, elas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações do ciclo solar, ou antrópicas, por meio da queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. Essa definição é da ONU Brasil. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, define mudança climática como uma alteração de longo prazo, tipicamente décadas ou mais, na média e ou na variabilidade das propriedades do clima. Essa definição é de 2013. E por último, na, na Lei 12.187 de 2009, consta que mudança de clima possa ser diretamente ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. Então, é possível perceber que essas definições trazem um pouco de diferença entre elas, mas de forma geral elas seguem para o mesmo caminho. Então, falando um pouquinho mais sobre as principais causas das mudanças climáticas. A gente pode ter, então, o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, as atividades industriais, o nosso sistema de transportes, o nosso modelo de agricultura, né, e pecuária, e também o descarte irregular de resíduos. Como principais consequências, nós temos o aumento da temperatura média na superfície terrestre, a acidificação e elevação do nível dos oceanos. Alguns pesquisadores falam também no aumento da salinidade, aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos, derretimento das calotas polares, alteração nos padrões de precipitação, perda de biodiversidade, desequilíbrio nos ecossistemas e prejuízos econômicos, sociais e ambientais, além de impactos na saúde e bem-estar da população. Aqui eu trouxe algumas imagens desses eventos, o branqueamento de corais, né, possível perceber como eles ficam bastante degradados, perdem toda a sua coloração. Aqui o furacão Irma avançando no Caribe também, e o derretimento de geleiras. Eu fiz uma pesquisa de notícias recentes, né, desses eventos extremos que estão passando a acontecer com mais frequência e intensidade em diversas partes do mundo. E aqui eu peguei bem recente a notícia, um dia atrás, que ondas de calor na Europa fazem temperaturas passar dos 40 graus antes do auge do verão.
Chuvas na Índia e Bangladesh deixam 100 mortos e milhões de afetados, uma semana atrás. E aqui uma reportagem da revista Galileu que mudanças climáticas dobrarão o risco de ciclones tropicais intensos até 2050. Agora voltando para o Brasil, que também não passa ileso por esses impactos, também é um dos países mais afetados, que sobe para 233 o número de mortes pelas chuvas de fevereiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso que aconteceu no começo desse ano. Incêndios já destruíram mais de 40 mil hectares do Pantanal Mato-Grossense. Também bem recente esse episódio, assim como bastante recorrente os incêndios e queimadas na Amazônia. Voltando aqui para falar das chuvas, também não só em Petrópolis, mas esse ano vimos vários eventos de chuvas intensas também em Pernambuco e na Bahia. E por último, aqui, cidade de Santa Catarina teve 80% das casas destelhadas após ciclone bomba atingir 134 quilômetros por hora, que também foi um evento bem recente e causou bastantes estragos. Inclusive, se eu não me engano, causou acho, 14 mortes. Aqui eu trouxe alguns outros efeitos que também são as mudanças climáticas provocam e que a gente nem imagina, né? Então, pesquisadores apontam grandes chances de novas pandemias com mudanças climáticas. Mudanças climáticas estão afetando o formato dos corpos de pássaros, diz estudo, e Terra está escurecendo em razão das mudanças climáticas, mostra um outro estudo também. Então, mostrado todas essas notícias, é interessante observar que são vários eventos diferentes e que são causados em diversas partes do globo. E não tem como falar de mudanças climáticas sem comentar um pouco sobre as conferências da parte, né, conhecida como as COP. Então, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima começou a ser realizada em Berlim, na Alemanha, em 1995. É uma conferência em que os países membros se reúnem por um período de 2 semanas, geralmente no final do ano, nos meses de novembro ou dezembro, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da convenção. Então, eles discutem sobre o panorama atual, fazem negociações, reavaliam os planos e as metas traçadas, ver se estão surtindo efeito, se os países estão cumprindo ou não, se é necessário propor novas metas mais ambiciosas. E aqui eu trouxe alguns destaques, né, do histórico dessas conferências, que em 1997 foi realizada a COP3, que foi conhecida pelo famoso Protocolo de Quioto. Em 2005 tivemos a COP11 em Montreal, no Canadá, redução das emissões de gás de efeito estufa, que foi o principal tema debatido. Em 2015 tivemos a COP21 em Paris, na França, que resultou no Acordo de Paris, também bastante falado. Em 2019, tive a COP25. Infelizmente, o Brasil desistiu de sediar o evento, acabou ocorrendo em Madrid, que era uma grande oportunidade do nosso país receber um evento dessa magnitude, né, de ser protagonista nessas convenções. E em 2020, a COP26, que estava prevista para acontecer em Glasgow, na Escócia, foi adiada por causa da pandemia. Aconteceu no ano seguinte, 2021. E em 2022 está prevista para acontecer a COP27 nessa cidade aqui, no Egito, em meados de novembro. E aqui estão dois sites interessantes que eu encontrei que mostram toda uma cronologia das principais, de todas as conferências das partes, né? Infelizmente está desatualizado, acho que vai até
COP19, 20, mas é bem interessante que eles mostram o país, onde são o ano, o país onde foram realizados e os principais assuntos debatidos em cada conferência. E mostra como se fosse numa timeline. É bem interativo e dinâmico. Vale a pena consultar, para quem tiver mais interesse no assunto. Aqui eu trouxe algumas organizações que trabalham com o assunto, né, desenvolvem pesquisas, estudos. O Observatório do Clima, o MAP Biomas, o INPE, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, CEMADEM, também uma instituição bastante importante, relevante para o país, mas pouca gente conhece, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e a FAPESP tem um programa destinado somente aos estudos das mudanças climáticas. E aqui na linha de baixo eu trouxe 3 instituições internacionais que também são referência no assunto. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a NASA, que é bastante conhecida por todos, né? Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, e o NOAA, também bastante conhecido e respeitado no mundo afora, que é a Administração Oceânica Nacional, também dos Estados Unidos. Aqui eu trouxe alguns pesquisadores que trabalham com o tema. O Carlos Nobre, que é engenheiro eletrônico pelo ITA, ele ele é pesquisador, também cientista ambiental, fala bastante sobre a savanização na Amazônia. Paulo Artacho, que é físico, formado pela USP também, professor, pesquisador, palestrante e também bastante pesquisas na área de poluição do ar. Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal pela USP, é coordenador do MAP Biomas. A Thelma Krug, que é matemática pela Universidade de Roosevelt. Ela é vice-coordenadora do IPCC, vice-presidente, aliás, do IPCC. O José Marengo, que é físico e meteorologista pela Universidade Nacional Agrária La Molina, é um peruano, que ele está há mais de 20 anos no Brasil. E ele é pesquisador também no CEMADEM. E o Luiz Carlos Molion, que é físico na USP, e o Ricardo Felício, formado em Ciências Atmosféricas pela USP. Esses 2 últimos aqui são bastante polêmicos pelas suas visões, né? Eles são conhecidos por serem negacionistas do clima, né? Eles defendem algumas ideias como que não existem o aquecimento global, apoiam bastante a agropecuária e defendem a visão de que a Terra passa por períodos de resfriamento e aquecimento. Então, tem algumas opiniões bastante polêmicas aí e discutíveis pela mídia. Mas é importante comentar sobre eles também. O Molion é pesquisador e professor na UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas, e o Ricardo é professor de Geografia na USP e está ingressando na política também nesses últimos anos. Então, dito tudo isso, eu coloquei algumas medidas de adaptação, né? Fugir um pouco daquelas que nós conhecemos, né? Estamos cansados de ouvir, de acabar com o desmatamento, de colocar energias mais limpas, alternativas, de repensar o nosso modelo de atividade industrial, de agropecuária, e coloquei algumas medidas de adaptação, né? Porque a gente tem que aprender a conviver com isso agora, porque o cenário é bastante preocupante em tentar reverter essa situação. Então, eu coloquei criação de um ministério, secretarias de mudanças climáticas, planos diretores e leis municipais incorporarem ações contra a mudança climática, aprimoramento dos sistemas de alertas para desastres naturais,
replanejamento das áreas urbanas e rurais, melhoria de infraestruturas sensíveis a alterações climáticas e a capacitação e treinamento das equipes de resgate e da população em geral. O Brasil tem algumas iniciativas nesse sentido já, como eu disse anteriormente, temos a Lei 12.187 de 2009 já, está prestes a completar 13 anos, e pouca gente conhece essa política, né? Eu fui conhecer dela faz pouco tempo também. Então, ela institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e dá outras providências. Ela tem uma estrutura, assim, como uma lei qualquer, é tranquila de ser lida também, pequena. Eu trouxe um exemplo, assim, de cada tópico que ela aborda na sua estrutura. Então, ela traz algumas definições como adaptação, que é a iniciativa e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Princípios, eu trouxe o primeiro, que diz, todos têm o dever de atuar em benefício das presentes e futuras gerações para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático. Objetivos, eu trouxe o quinto, a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas da federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Diretrizes. A terceira fala as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico. Os instrumentos. Fala os planos de ação para prevenções e controle do desmatamento nos biomas. E, por último, instrumentos institucionais, citando o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. É bem tranquilo achar essa lei na internet e dar uma lida nela, ela é bem fácil de entender e curta, muito grande não. E também temos um pouco mais recente o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, né, conhecido PNA, instituído em maio de 2016 pela Portaria número 150, que é um instrumento elaborado pelo governo federal em colaboração com a sociedade civil, setor privado e governos estaduais, que tem como objetivo promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma gestão de risco associado a esse fenômeno. E na elaboração desse plano foram considerados 11 setores, representados pelos órgãos governamentais competentes. São eles: agricultura, recursos hídricos, segurança alimentar e nutricional, biodiversidade, cidades, gestão de risco de desastres, indústria e mineração, infraestrutura, povos e populações vulneráveis, saúde e zona costeira. E aqui é o slogan desse plano. Então, caminhando para o final, eu trouxe aqui algumas indicações para quem tiver interesse e curiosidade em saber mais sobre o tema. Nesse link aqui do G1, que é um guia rápido para entender as mudanças climáticas, que é bem tranquilo de ler também, curto, uma linguagem bem acessível. Aqui é um site desenvolvido pelo Instituto da USP de São Paulo, de Mudanças Climáticas e a Sociedade também, bem interativo, bastante ilustrações, figura bem legal também para entender mais sobre o assunto. No YouTube, a gente tem um vídeo do INPE sobre as mudanças climáticas também, mais para informar a população. E, por fim, um pouco mais comprido, uma reportagem Paraísos Ameaçados do Globo Repórter, exibida em 3 de junho também, bem recente, e ela fala bastante sobre os impactos nos ecossistemas brasileiros, principalmente os costeiros como o mangue. Vale a pena também dar uma olhada, está disponível no YouTube. Então, para fechar essa discussão, reflexão, eu deixo essa frase assim para a gente refletir, né? Que não existem problemas ambientais, existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos. E achei na internet, infelizmente não achei o nome do autor para dar os devidos créditos. Achei bastante interessante essa frase e provocativa.
aqui algumas referências bibliográficas utilizadas, na elaboração dessa apresentação. E é isso, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e que deu para aprender um pouquinho mais, ter uma visão geral sobre o tema, né. Não dá para abordar tudo, né, tem discussão aí para uma disciplina, um curso inteiro, só para dar uma passada pelos principais temas mesmo.